Chegando com as últimas notícias do Fluminense nesta segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, semana que já começou de preparação no CT Classachiri. Hoje não teve folga, o elenco do Fluminense já voltou a trabalhar, se preparando, pensando já no jogo do meio de semana contra o Botafogo. É clássico pelo Campeonato Brasileiro, esse calendário maluco agora com o Brasileirão no início do ano, mistura clássicos do Campeonato Estadual com o Brasileirão, mas é isso. Vem clássico agora, daqui a pouco já é mata-mata do estadual que vai começar. E a gente está na aguarda também pela definição, se o Fluminense vai jogar as quartas de final contra o Bogu no domingo ou na segunda-feira de Carnaval. A gente vai tentar apurar em breve, a gente já deve ter essa confirmação definitiva. Mas ainda falando do Campeonato Carioca, ontem, cada coisa, cara, foi publicada aqui essa coluna, hoje na verdade, né, pelo Gilmar Ferreira, que gerou, evidentemente, muita polêmica. O Fluminense ficou com o título, mas Flamengo é o mais feliz no fim da Taça Guanabara. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, eu vou procurar tentar entender o que está sendo falado aqui. E aí, vem o texto aqui, o Fluminense ficou com o título da Taça Guanabara e levou $1 milhão extra pago ao campeão. O time do Zubeldia vai enfrentar o Bangu, se passar, busca uma vaga na final encarando o vencedor de Vasco Volta Redonda. No entanto, em última análise, o Flamengo, que quase ficou fora, poderia ser até considerado o mais feliz dessa reta final. Goleou o Frágil Sampaio Corrêa e se manteve na luta pelo tri graças à vitória da Portuguesa sobre o Nova Iguaçu. Ainda que nas quartas tenha de encarar o Botafogo de Martim Anselmo e os rubro-negros pelo menos evitaram um fiasco. Então, Gilmar, assim, com todo respeito ao Gilmar, eu não conheço bem o Gilmar pessoalmente, conheço mais de rede social, mas com todo respeito, tá, Gilmar? Assim, de boa mesmo, mas isso reforça, né, a pecha de flaprés no geral, que não tem como, não tem cabimento. No dia seguinte ao que o Fluminense ganha a Taça Guanabara, não tem ninguém mais feliz que o Fluminense no fim da Taça Guanabara. Absolutamente, tenho certeza que não tem ninguém mais feliz. Porque o Flamengo esteve prestes a realmente conseguir um fiasco, que era ser eliminado dessa competição. E não conseguiu pela incompetência, aliás, a estranha incompetência dos times do Grupo B, que ninguém mais conseguiu ganhar jogo nenhum. O melhor colocado do Grupo B não se classificaria no Grupo A. E o pior do Grupo A tem melhor campanha que todos os times do Grupo B. Então realmente eu não consigo entender que qualquer contexto em que o Flamengo esteja mais feliz que o Fluminense nessa final da Taça Guanabara, inclusive porque eles vão ter um clássico agora pela frente, né? Já nas quartas de final, devido a essa péssima campanha, vai pegar um clássico. O Fluminense pega o Bangu e depois pode pegar o Vasco. O Vasco tem pela frente o Volta Redonda, que é um time que pontuou bastante também. Aliás, pontuou mais do que todos os times do Grupo B. E eventualmente pode surgir uma zebra daí. Então realmente não dá para conceber essa não. Já teve toda a situação ontem da transmissão oficial, cortar a comemoração do título para falar do Clássico Paulista. Hoje eu vi num certo programa aí que o elenco do Fluminense é pior do que todos os times, do que todos os seus rivais do Rio de Janeiro. No papel, todos os elencos são melhores do que o Fluminense, só que o Fluminense acaba jogando melhor. Assim, eu falando sério, realmente respeito a opinião de cada um. Mas, pelo que a gente viu no ano passado, pela regularidade, principalmente depois da chegada do Zubeldia, mas antes da chegada do Zubeldia, o Fluminense chegando numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, aí começa 2026, é o melhor time, que não quer dizer nada, pés no chão, a temporada nem começou direito ainda, mas já começa ganhando a Taça Guanabara, e você pega time por time do elenco do Fluminense para comparar com o do Vasco, por exemplo, e chegar à conclusão que o time do Vasco tem um time melhor que o do Fluminense, eu realmente acho incrível. Mas é isso, né? Cada um tem seu critério. Bom, saindo da parte cômica, vamos para a parte de informação, para a parte de notícia, porque hoje o GE lá de São Paulo publicou essa matéria aqui afirmando que o Palmeiras ainda tenta destravar o negócio por Nino e conversa com outras opções para a zaga. Diz aqui a reportagem, depois de acertar com o Arias, o Palmeiras agora tenta um zagueiro, o clube ainda tenta destravar o negócio pelo Nino, não descarta a contratação e, ao mesmo tempo, iniciou conversas com outras opções do mercado. Com o Nino como alvo principal para a zaga, o Alviverde chegou a enviar um emissário a Abu Dhabi, a gente falou isso aqui, onde o Zenit disputa um torneio amistoso para tentar destravar
as conversas com o clube russo na semana passada e ainda não teve desfecho. Esse mesmo representante, aliás, partiu direto de Abu Dhabi, Inglaterra, para concluir a negociação do Arias, no momento que o Fluminense ainda poderia interferir na transferência. No caso do Nino, o Palmeiras avançou nos contatos com o staff do zagueiro, enquanto o clube tem demonstrado pouco interesse em liberá-lo nesta janela. Tanto que o Verdão admite até a possibilidade de fechar a transferência e só receber o atleta no meio do ano, ao fim da temporada europeia. O Palmeiras reconhece o negócio como difícil para essa janela, mas prega paciência e não descarta a contratação. E aí ele cita aqui o exemplo do Danilo, enfim. A gente já tem muitas informações, várias, e o próprio Fluminense também recebeu de novo essa resposta, falando diretamente com o Nino, inclusive, que não há chance de liberação nesta janela. O clube já informou novamente ao Nino que não há chance de liberação nesta janela de transferências. Agora, os caras enviaram representantes, enviou emissário para lá. Eu acho que isso coloca uma pressão, no sentido de, e se os caras resolverem fazer um negócio agora para realmente liberar só no meio do ano? Eu acho meio loucura, porque, enfim, o cara pode se lesionar, machucar, não sei se tem como se resguardar disso. Mas é bom o Fluminense ficar de olho, porque senão corre o risco novamente de perder o Nilo para o Palmeiras. Uma situação semelhante à do Arias. Porque está muito claro e evidente para mim que eles não vão desistir dessa negociação. Senão agora eles vão atacar com tudo no meio do ano. E aí perder Nilo e Arias, talvez não numa mesma janela, mas em janelas em sequência, realmente vai ser um negócio desesperador. Mas por enquanto é isso. Assim, os caras enviaram gente para lá para destravar, não destravou nada. A verdade é que, enfim, deram com a cara na porta lá, porque o Zenit já cansou de falar que não vai negociar o Nino agora. Só que dinheiro, né? As coisas podem mudar de uma hora para outra. A gente sabe como tudo acontece no futebol. Por enquanto, o panorama em relação ao Nino não foi modificado, tá? Sobre Fuentes, o César Luiz Merlo, que é um jornalista que apura aí na América do Sul sobre transferências, informou aqui que não houve acordo pela transferência do Fuentes para o América do México, acordo de empréstimo. O Fluminense já tinha dado ok na proposta do América. Na verdade, era uma negociação conjunta ali, Lima e Fuentes. Então, os dois iriam juntos para o América. Só que não houve um acerto entre o América e os representantes do Fuentes. Questão de empresário, de intermediário, enfim, não chegaram a um acordo final. Não sei se isso tem a ver com questão de salário, eu acho até que não. Acho que provavelmente deve ser comissão de empresário que pegou aí. E aí parece que o negócio vai melar e o Fuentes não vai para o América do México, vai continuar no Fluminense, sendo a terceira opção da lateral. É um jogador que está no mercado. O Fluminense quer negociar o Fuentes, mas, enfim, algum clube precisa chegar de fato e fechar essa contratação. Acho que o América seria o ideal, porque não teria dúvida, ia para lá pagando 100% do salário, já resolvia logo a questão. Mas eu não tive essa confirmação ainda, venho apurando isso desde ontem. O Fluminense estava no aguardo da resolução deles, né? Clube com o empresário, e estava esperando uma resposta definitiva. Até hoje pela manhã essa resposta não tinha chegado, mas ao que tudo indica, pela informação que temos desde ontem, é que realmente a negociação não deve caminhar, não deve andar para frente, tá? E só para fechar, falando sobre o Boanga, que eu sei que vocês estão na expectativa e cada dia vai ser, essa ansiedade vai aumentando, né, para saber se o Boanga vem ou não vem. Hoje o GE publicou uma matéria. Eu já trouxe informações aqui para vocês ontem, atualizando tudo sobre o caso. E basicamente essa matéria no GE, assinada pela querida Jéssica Maldonado, por sinal, ela ratifica, né, basicamente o que eu trouxe aqui para vocês ontem. Até cheguei a jogar nas redes sociais que o entrave agora é a liberação do Boanga pelo fato de eles desejarem encontrar um substituto antes de fechar o negócio. Essa é a questão agora, porque o Fluminense fez ajustes na forma de pagamento. Antes o que pegava isso? Primeiro foi aceita a proposta de 15 milhões de dólares. Depois era a questão do pagamento, da primeira parcela, que tinha que ser maior. E toda aquela questão da MLS, alertar os clubes sobre calotes e tal, que eu também trouxe aqui para vocês. Pois bem, beleza. O Fluminense fez esses ajustes. Houve um ok, mas não veio a resposta final. E aí depois o Los Angeles FC passou a ter a postura de querer só liberar o Boanga caso encontre o substituto. A janela deles fica aberta até março. Só que até quase final de março.
A nossa aqui do Brasil já fecha no dia 3 de março. Então o Fluminense não tem esse tempo todo para esperar. O Fluminense tem um prazo estabelecido. Se não chegar uma resposta, vai ter que procurar outra opção no mercado. E creio que não deve passar essa semana, ou para o bem ou para o mal. Não é uma negociação que está descartada até que chegue a resposta oficial. Por enquanto, não chegou a resposta de, olha só, não vamos negociar mais. Tá? Não tem mais negócio. O jogador vai permanecer. Até ontem, pelo menos, essa resposta não tinha chegado. Então o Fluminense mantém a proposta e segue acreditando que pode fechar a operação. Aí como o Los Angeles vai se comportar diante disso? Porque o Bouanga já aceitou os termos oferecidos pelo Fluminense, deseja a transferência, a gente já fala isso há muito tempo, com ele está tudo alinhado. Então a partir do momento que isso acontece, certamente o staff dele também deve estar fazendo uma certa pressão ali para o Los Angeles dar o ok, dar o aceite e o negócio seguir. Agora, os caras têm grana, os caras não têm pressa porque é um dos melhores jogadores deles, então o tempo corre contra o Fluminense. Desde o início da janela em relação à camisa 9. O tempo corre contra o Fluminense está pressionado a encontrar um jogador, a contratar um jogador, e o Los Angeles está numa situação confortável porque eles não dependem desse dinheiro. Esse também é um grande problema. Tá? Mas então basicamente é isso. Qualquer novidade, qualquer informação, é claro que a gente vai trazer para vocês aqui no canal do Leste, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, vamos trocando ideia e a gente vai te informando por aqui.